No episódio anterior, eu conversei com as pessoas que têm perfil técnico e agora o meu papo é aqui com você que tem um perfil mais comercial. Sabia que você tá deixando dinheiro na mesa? Pelo amor de Deus, vamos entender isso daqui e vamos parar com isso. Criar estratégias para que a gente aproveite cada vez mais as oportunidades que estão aí através do seu perfil. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Miriam Xavier aqui para mais um episódio do Agro é Vendas, o nosso podcast completamente fora da caixa. A gente fala de vendas, de comunicação, de imagem, de liderança e de tantas outras questões dentro do agronegócio para você se desenvolver e para você crescer muito profissionalmente, aí, independente da sua área de atuação. Quem ouviu o último episódio, que eu falei da parte mais técnica, quem tem o perfil mais técnico e gostou, vai gostar desse episódio de hoje aqui também. Se você ainda não ouviu, volta lá depois. Vai ouvir o episódio anterior, que você tem certeza que você vai colher ali boas ideias, bons insights, independente do seu perfil, tá? É muito importante que a gente entenda a situação dos dois lados, porque em alguns momentos a gente é um pouco mais técnico, em outros mais comercial. Muitas vezes pode acontecer isso. Comigo, inclusive, já aconteceu exatamente isso. Em muito tempo ali na minha carreira, eu me expressei mais o perfil mais técnico, muito acima do comercial. Hoje em dia, acho que está bem ao contrário já. E pode acontecer com você, então aproveita esse conteúdo e também aproveita já para mandar esse episódio para os seus amigos, já bota no grupo aí da empresa, no grupo da equipe comercial, manda para a equipe técnica também, manda para os seus amigos, segue a gente aqui na plataforma onde você estiver vendo ou ouvindo, a gente está no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas de streaming, na Apple Podcast, aí, enfim. Escolhe a sua plataforma preferida ou escuta a gente ou assiste aí e aproveita todo esse conteúdo. A gente está aqui toda semana trazendo aí um pouco de discussão que te ajuda a crescer. Você que é de perfil mais comercial, você que, só para a gente até entender também, né, o que é esse perfil mais comercial lá, no episódio 45 eu expliquei um pouco mais dessa diferença que existe, pelo menos assim, esse entendimento no mercado do que é técnico e o que é comercial. Mas, normalmente, o perfil comercial é entendido como uma pessoa mais falante, mais comunicativa, né, mais desembolada, que ela chega, conversa com todo mundo e ela faz mais venda, ou pelo menos ela oferece, ela conversa mais com o cliente, né. E aí, assim, um pequeno detalhe, não necessariamente essa pessoa está fazendo mais vendas. Eu conheço muita gente que tem esse perfil aí mais comercial, mas que precisa desenvolver habilidades de vendas. Dentro do processo de vendas, precisa aprender, precisa conhecer. E, inclusive, a gente tem uma mentoria para isso, para desenvolver você na parte toda comercial, desenvolver você profissionalmente, pessoalmente também. Se fizer sentido, clica no link que está aqui na descrição para a gente falar a respeito dessa mentoria. E vamos aqui para o conteúdo para entender o seguinte: você que tem perfil mais comercial tem já nas suas mãos uma grande potência de ter resultado em vendas, de você crescer na sua carreira, porque afinal de contas você se comunica. Agora, tem, além disso, de a gente aproveitar o que você já tem, de características suas, de talentos seus, a gente também precisa olhar para o outro lado. Quais são os pontos de atenção? Quais são os pontos que você tem que ter mais cuidado para não fazer ou tenha mais cuidado e faça? Como que você pode crescer, se desenvolver? Tudo isso nós vamos falar nesse episódio aqui de hoje. E você que quer, para a gente começar já, para que você quer continuar crescendo e se desenvolvendo, se você já tem perfil comercial, se já tem nas suas mãos uma habilidade de persuasão, de argumentação e de comunicação, que muitas vezes a gente só precisa encaixar alguns pontos, a gente só precisa, talvez olhar isso de uma forma diferente, fazer de uma forma mais intencional, trazer estratégia para dentro dessas características que você já tem, essas habilidades todas aí, e muitas vezes é realmente cada vez reforçar mais isso que você já tem de habilidade. Por que que é uma habilidade? Se a gente olhar até muito do que é feito nas empresas, e assim,
Em partes eu até discordo, tá? E aí nós não vamos entrar nesse assunto aqui, porque isso aqui é mais polêmico, isso aqui é para outro dia, para outro momento. Mas eu discordo em partes do que o pessoal faz no mercado, que é fazer simplesmente uma leitura de perfil comportamental e falar que as pessoas com X e Y é, perfis ali, elas são melhores para o comercial e que os outros não são. Muitas vezes acaba deixando pessoas mais técnicas fora da área comercial, e eu já expliquei no episódio anterior que conhecimento vende e que tem como sim as pessoas se desenvolverem. Eu tenho mentorados e eu tenho pessoas que eu treino dentro de empresas que têm perfil técnico e que vendem muito, tá? E que ganham prêmio ali na convenção de vendas. Sim, pessoas com perfil técnico. Então, não dá para a gente simplesmente excluir uma pessoa de uma área de atuação, né? Não deixar ela entrar por causa disso. Tem muitos outros critérios aí para a gente observar. O próprio interesse da pessoa e compromisso dela em crescer, em se desenvolver. E também dá para a gente desenvolver essa pessoa, né? Eu gosto bastante de desenvolver pessoas, a gente faz isso o tempo todo dentro da mentoria. E tenho, sim, mentorados que são mais técnicos e que vendem muito. Então, fica tranquilo se você é mais técnico e está ouvindo aqui, mas aproveita para entender também o lado de cá, né? Quem já é mais comercial, a gente entende, ou a gente acha que ela vai ter mais facilidade para vender. Não necessariamente a pessoa que se comunica mais, ela se comunica bem. E não necessariamente a pessoa que se comunica mais ou até bem, ela vende mais, né? Então pode estar tudo junto no mesmo pacote, mas pode precisar desenvolver alguns pontos aí. Observa, de fato, como você está hoje. Você está tendo resultado em vendas? Se sim, dá para potencializar, dá para melhorar. Se ainda não, e você tem perfil comercial, opa, vamos virar esse jogo, vamos mudar isso aí, né? Dá para fazer isso. Uma das questões é essa habilidade natural que você já tem de comunicação, de argumentação, persuasão, tudo isso, você vai precisar estudar um pouco mais sobre a parte mais de fechamento de vendas ou sobre negociação, que não é simplesmente falar, argumentar. A negociação ela começa antes com planejamento e talvez seja essa pequena pecinha que está faltando aí para você colher grandes resultados em vendas. É você aprender a planejar todas as negociações que você faz e dá para fazer isso. Então fica de olho que pode ser isso aí que vai fazer grande diferença nos seus resultados. Outra coisa, você que já tem esse perfil, encare isso como realidade e entenda que de fato você é uma pessoa que influencia outras, não que outros perfis não influenciem, mas você tem algumas habilidades naturais de influenciar, de persuadir, já falei essa palavra aqui bastante, né? E aí tem um episódio aqui no Agrovendas que o nome dele, inclusive, é Influenciador Eu. A gente, às vezes, no agro tem um pouco até de, né, de preconceito, ou a gente não quer ouvir essa palavra, a gente não quer ser o influenciador. E, na verdade, é um pouco diferente quando eu falo do influencer, que é a pessoa, o influencer é a pessoa que trabalha com influência em rede social, e existe o influenciador, aquela pessoa que influencia outras pessoas, e a gente sim influencia muitas pessoas. Ouve esse episódio lá, episódio número 18, lá no comecinho da nossa jornada aqui de podcast, né, do Agrovendas. Vai fazer muito sentido. Quem também tem perfil técnico, tá? Pode ouvir esse episódio que vai gostar bastante também, episódio 18, para relembrar aí um pouco do que a gente falou lá. E aí, um outro ponto que eu quero que você, que tem perfil comercial, observe. Qual que é a imagem que você está passando? A gente, bem recente agora, se não me engano, do episódio 114, é isso mesmo, a gente falou sobre imagem. E eu falei, né? A sua imagem vende. Você que tem perfil comercial e que muitas vezes é o que está em rede social, muitas vezes está se comunicando mais aí também no offline, né? Que chega nos lugares e conversa com todo mundo. Olha para qual imagem você está passando. Observa isso e traz uma imagem mais estratégica, mais intencional. Ouve o episódio 114, você vai tirar muito aprendizado, muitas ideias de lá e traz isso para o seu dia a dia. Vai, somado com o que você já tem de habilidade de comunicação, vai ser uma grande potência para você também
gerar não só vendas e resultados de imediato, mas para você ir construindo essa imagem de autoridade, para você virar uma referência nessa área de atuação, vai fazer toda a diferença quando você trabalha de uma forma mais estratégica com aquilo que você passa de imagem para as pessoas, e que imagem que é muito mais do que só a parte física, estética, visual, né. Então ali no episódio 114 tem bastante direcionamento para você em relação a isso. É um ponto interessante para quem já tem carisma mais natural, assim, né, importante para trabalhar. Outro ponto, e aí para você tomar cuidado, para que você não seja agressivo na sua comunicação. E quando eu falo agressividade, meu povo, eu não estou dizendo só agressividade de você, sabe, ser bravo e brigar, ou se impor, ou, sabe, chegar assim, falar com as pessoas. Não é só sobre isso. Agressividade pode ser nesse sentido, e aí às vezes são aquelas pessoas que, num processo de negociação, por exemplo, se perguntar assim: ah, você é o bonzinho na negociação ou você é aquele durão? É aquela pessoa que chega e impõe, e a pessoa às vezes se reconhece assim. Cuidado com isso, porque as pessoas começam do outro lado a se sentir incomodadas de estar num processo de negociação com quem é assim, dependendo do perfil que está do outro lado ali. Tem situações que a gente tem que estar mais firme, sim, porque o outro lado também é desse jeito, né? Mas não dá para ser só esse bravo, esse durão, essa pessoa mais agressiva, porque isso causa uma experiência muito ruim para o seu cliente nessa negociação, e ele às vezes não vai querer negociar com você mais, tá. Então olha um pouco para o perfil do seu cliente também para entender. Mas quando eu falo de agressividade, não é só desse agressivo assim. Às vezes, o seu jeito de falar mais firme, de, sabe, se comunicar, às vezes até mexendo muito, eu sou muito assim, né, eu falo muito mexendo os braços, assim, e às vezes falar um pouco mais rápido, ou falar com um tom de voz mais alto, que de repente pode ser o seu jeito de falar aí, só que isso às vezes traz uma sensação para a pessoa que está te ouvindo, que está conversando com você ali, às vezes seu cliente, para ele isso sabe, ele se recolhe, ele se assusta um pouco com esse seu jeito de falar, principalmente se é uma pessoa mais quieta, mais recatada, que ela é mais observadora, é uma pessoa que ela não tem essa habilidade toda de expressão, de comunicação aí, então olha para a pessoa que está do outro lado, tenta se comunicar um pouco mais do jeito que ela se comunica, né. Você não tem que mudar da água para o vinho, sabe, mas é você saber se adaptar um pouco ao jeito que aquele cliente é, para você ter uma comunicação muito mais efetiva com ele, para você gerar conexão com esse cliente, né. Não adianta você falar: "Ah, eu sou assim e pronto", não existe esse "sou assim e pronto", meu povo. Quando a gente está falando de atender o cliente, é muito mais assim: "Ó, tudo bem, eu posso ser autêntico, eu posso ser do meu jeito, mas eu preciso respeitar o jeito do outro e observar como é que o meu cliente gosta de ser atendido, não necessariamente o jeito que eu quero atender ele, né. Então, bem importante a gente pensar nisso e observar no dia a dia como é que as pessoas estão reagindo àquilo que a gente fala. Sabe uma coisa que eu acho que pode ser um ponto de alerta? Se você perceber que as pessoas não estão entendendo o que você comunica. Às vezes você manda uma mensagem por escrito no grupo da empresa, você manda um e-mail ou, sei lá, mandou às vezes até um áudio, e a pessoa do outro lado, ela responde também meio brava, assim, replicando, parecendo que tá brigando com você. E aí você fala assim: "Ih, gente, espera, mas eu não falei nesse sentido, eu não estava brigando com ninguém". Quando você tem essa sensação aí, você percebe que a pessoa do outro lado entendeu que você foi agressivo, entendeu que você falou desse jeito mais, assim, bravo, ofendendo, brigando, e ela retrucou, ou ela às vezes até reclamou, falou: "Poxa, não precisa falar assim e tal". Isso é um super alerta de que você precisa dar uma avaliada aí no seu tom de voz, no jeito que você fala, às vezes nessa força toda que você tem, e por favor, não deixe de ser forte, firme, persuasivo, mas dá pra gente trabalhar alguns elementos da nossa comunicação, e aí de novo o episódio lá de imagem ajuda, porque eu trago elementos diferentes, e aí um pouco da mistura de todos os elementos vai ajudar para você ter um resultado melhor nessa comunicação lá na frente, sabe. Às vezes usar palavras diferentes na hora de se expressar, né. Às vezes perguntar: "Tudo bem assim?". Essa frase é bem importante, tá. Principalmente para quem é gestor, você está falando com a equipe e você vê que o seu jeito às vezes é mais assim, mais marcante, você fala mais dominante ou sei lá como a gente quiser chamar,
perguntar o que que as pessoas pensam, perguntar se está tudo bem assim, se elas concordam. Isso são algumas frases, algumas expressões que a gente pode usar para a gente amenizar um pouco esse jeitão de ser, assim, sabe, mais firme, para a gente não assustar as outras pessoas e, pelo contrário, a gente se conectar mais com elas. Então, é uma dica interessante aí para você. Outra coisa importante, que tem muito a ver com isso, escuta ativa. É você observar mais o seu cliente ou a pessoa que está ali do outro lado conversando com você, entender mais o que que ela está falando, se interessar de fato com ela, fazer perguntas para ela, ao invés de você já querer dar a resposta direto, e aí vira aquele que era para ser um diálogo, né, de 2 pessoas conversando e vira um monólogo, ou seja, só você fala. Não dá, gente. Eu falei isso a mesma coisa no episódio anterior com o pessoal que é mais técnico, que às vezes cai nessa também de querer falar muito, explicar muito, mas o pessoal da parte comercial precisa muito aprender e da parte comercial que eu falo, assim, que tem perfil mais comercial, né, quando a gente considera assim, tem que aprender muito sobre comunicação. Comunicação começa ouvindo o outro, e isso é tão óbvio, é tão batido até, né, tão falado, só que a gente passa por isso, porque a gente quer falar, a gente já entendeu o que está acontecendo e a gente quer explicar, a gente já quer fechar o pedido, às vezes a gente tem pressa, né. Às vezes a gente é objetivo demais e o cliente está ali só precisando de um pouquinho mais de atenção, precisando ser ouvido, precisando sentir que ele está sendo cuidado e que ele está sendo valorizado, sabe. Então, tira um pouco o pé do acelerador, tanto para falar, e aí tô eu aqui dizendo, né, eu falo super rápido. Eu não sei, por exemplo, eu não sei, gente, se alguém consegue ouvir áudio meu no 2x. Eu acho que a pessoa dá meio uma bugada ali no meio do caminho, talvez, porque eu falo muito rápido. Mas eu tenho muitos outros elementos junto aqui comigo, que na hora que eu vou falar alguma coisa, se eu for simplesmente falar muito rápido e falar muito séria sei lá, né, se eu tiver trazer outros elementos assim, eu vou ter uma comunicação péssima. Então, eu tenho muita expressão no, né, facial aqui, do corpo também, porque eu falo mexendo os braços e tal. Eu falo muito de um jeito mais aberto, eu sorrio muito, pode perceber isso. É o meu jeito mesmo, mas eu consigo também fazer de uma forma mais intencional para que as pessoas do outro lado sintam que eu não tô brigando, eu tô só me expressando, ou eu tô fazendo um pedido, ou eu tô sendo legal, sabe. Eu falo assim: "Ó, eu sou legal, calma, eu só falo meio rápido". Então, o seu cliente, ele quer ser ouvido. E por mais que você tá com pressa, que você queira tirar já o pedido, que você já tá querendo resolver tudo ali, ouve mais para você até fazer a melhor oferta. E para você, não só nessa venda desse momento, mas mais para frente, você também ter outros pontos de conexão e lembrar desses pontos de conexão, e aí sim, você tem mais resultado com ele agora e para frente. Então, escuta ativa, tem uma frase que eu gosto muito de ensinar para as pessoas que é assim, pergunta assim, ó, para o outro: "O que que você pensa sobre isso?". Porque se você só pergunta se você concorda ou não, a pessoa às vezes balança a cabeça e diz que sim, ou ela fala sim e pronto, e aí talvez ela falou meio no automático, ou ela falou para não desagradar, não sei, né. Mas quando você pergunta mais aberto, essa frase é bem interessante: "O que que você pensa sobre isso?". Nossa, gente, isso abre muitas portas numa conversa, numa negociação. Usa mais essa expressão e outras parecidas com essa para que você tenha mais abertura do seu cliente em relação a você, tá? Outro ponto para a gente ter atenção, se você tem perfil mais comercial, cuidado com intimidade em excesso, cuidado para não confundir uma relação com cliente de amizade. E aí tudo bem que a gente tem clientes que vão virando amigos nossos, só que a gente tem que ter um certo limite, vamos dizer assim, nessa amizade, quando a gente está ali negociando e atendendo ele como cliente, mesmo que seja amigo seu, sei lá, de infância. Você está atendendo ele ali como cliente, não adianta você chegar e querer contar todos os problemas da sua vida e desabafar. Isso você vai fazer na hora que você estiver sentado tomando uma cerveja, um café, sei lá, conversando com ele, fora desse ambiente, dessa questão de trabalho, sabe. Ali, enquanto vocês estão conversando no trabalho, ele é seu cliente, você tem que ouvir ele, você que tem que estar atento para atender ele da melhor forma. Não é porque virou seu amigo que não. E, às vezes, não é nem tão amigo assim, mas a gente acha que sim, né, e aí fica se sentindo com muita liberdade. Liberdade, às vezes, de falar palavrão demais, liberdade de
fazer algum tipo de piadinha, que às vezes até esse cliente seu também está acostumado e também faz. Só que pode ser que tenha pessoas em volta que um dia vejam isso que não agrade essas pessoas. Então, cuidado com a sua comunicação. Cuidado com esse excesso de intimidade. Tá lidando com o cliente? É cliente e tem que ser respeitado como tal, tem que ser ouvido como cliente que ele é, sabe? E tem que você prestar mais atenção nele e anotar as informações importantes sobre ele para você usar depois, ao longo de toda a relação que vocês têm aí pela frente, tá? Eh, outra coisa, até dentro mesmo desse quesito aí, desse ponto de relação aí com o cliente, que a gente começa a misturar com amizade e tal, vocês estão fazendo uma negociação e entenda que nesse momento que vocês estão negociando, não dá para falar assim: "Ah, mas ele é meu amigo, eu vou dar mais um desconto. Ele é meu amigo, eu vou fazer mais essa condição. Não, mas poxa, ele é meu amigo, não sei o quê". Porque aí você cai naquele grande risco que é de ser injusto com seus outros clientes. E as pessoas que souberem disso, elas não vão gostar. Então, assim, toma cuidado para como que você vai categorizar, sabe, para abrir algumas exceções. Às vezes, realmente, é uma condição que você tem aí para oferecer e você oferece de vez em quando para outros clientes, tá tudo bem. Mas se for algo extremamente pessoal que você está levando em consideração, de tipo: "Ah, ele já me ajudou muito", cuidado, é um negócio, não dá para queimar toda a sua margem só por amizade. E, gente, eu falo isso pelo outro lado também, sabe, o cliente, ele também tem que entender, o produtor lá, ele tá comprando, ele tá negociando, ele não pode espremer uma pessoa na parede e querer que tire toda a margem, que faça tudo, tudo, tudo pra ele também, toda vez desse jeito, pensando só, né, levando isso na conta: "Ah, não, mas a gente é amigo e tal", ou comprar errado, comprar mal, porque: "Ah, não tô precisando agora não, mas é porque ele é meu amigo", assim, não tem uma frase bem antiga até que é: "Amigos, amigos, negócios à parte", sabe? Tem questões que sim, a gente releva, a gente considera. Eu tenho algumas questões, assim, no meu trabalho que eu olho muito para quem é amigo meu, mas assim, eu sou uma pessoa de muitos amigos, eu conheço muita gente. E aí, por exemplo, se eu falar assim: "Ah, não, agora eu vou, sei lá, fazer um negócio aqui só para quem é amigo, eu vou dar um desconto", ou sei lá o quê, gente do céu, eu não consigo nem ter resultado no meu negócio. Então, olha para essa relação de amizade, lógico, considera o que que a pessoa já fez por você, você também vai fazer por ela, mas até um limite que dá para fazer e que continua sendo uma relação sustentável e boa, tanto para ele quanto para você e para sua empresa, sabe? Acho que é um pouco de mesmo de ter um pouco de noção a respeito disso, assim, sabe? Cuidado um pouco, assim, para essa percepção não passar dos limites e a gente querer simplesmente fazer tudo, né, para outra pessoa. Se não dá para fazer, não dá. Outro ponto, tá? Extremamente importante para quem é mais comercial. Às vezes a gente se perde um pouco de ser muito dinâmico, de querer resolver as coisas mais rápido, de preferir fazer ligação e rodar campo, ao invés de sentar na frente de um computador. Então eu já falei aqui, na hora que eu falei de negociação, eu já falei o tanto que é importante fazer planejamento da negociação. E eu vou dizer outras questões que são importantes para você fazer sentado na frente de um computador, ou que seja de outros formatos aí, mas assim, que você tem que fazer um movimento diferente desse movimento comum do seu dia a dia, que é mais dinâmico, que é ligação, WhatsApp, visitar o cliente mesmo, né. Qual que é esse outro movimento? É você planejar e estudar. Planejamento não só das negociações, mas planejamento de todas as suas vendas, para fazer a gestão da sua carteira, gestão do seu território, entender os números que você tem em mãos, analisar o que que você teve de histórico aí para trás com cada cliente e em cada ano, e aí para frente planejar o que que dá para fazer, criar estratégias. Outra coisa importante de planejamento é você anotar as informações do seu cliente, ou seja, ter um CRM ou qualquer dispositivo simples que seja, que você tenha informações do seu cliente, não só as técnicas, como informações mais pessoais também, e você conseguir fazer isso, anotar isso, mesmo que eu sei que é desafiador, que a pessoa que normalmente que tem perfil mais comercial, então muitas vezes ela não está nem disposta, ela não quer nem ouvir que é rápido, que são 2 minutos só para fazer uma anotação no celular, ela já fala: "Não, não dá, meu dia é muito corrido, sei que não sabe", e aí já, né, já vai embora, já desistiu.
E, na verdade, se você tira 2 minutos, 5 minutos, sei lá, para você fazer anotações aí rápidas, saindo de um cliente e indo para outro, 2 minutos não vão atrasar a sua vida. E 2 minutos vão fazer esses 2 minutos vão fazer toda a diferença lá na frente para você ter informações a respeito desses clientes seus, conseguir organizar eles em grupos e criar estratégias, ou para você se relacionar com cada um deles separadamente também. Então, não dá para a gente fazer vendas simplesmente do jeito que a gente acha que é. Sabe por quê? Deixa eu te contar uma coisa. Há uns 10 anos atrás, talvez, que era assim, 10 ou mais anos, que era assim, tinha muito menos gente no mercado vendendo, muito menos marcas, muito menos empresas, muito menos vendedores. Aí, talvez até desse para você fazer do jeito que você fazia lá, que é de um jeito mais natural, sem pensar o que você está fazendo, simplesmente agindo e visitando um monte de gente, o mercado super aberto, uma demanda muito grande, e a venda saía até por, sabe, por si só, praticamente. Tinha gente que ia para campo para tirar pedido, o cliente já estava lá precisando, só ia lá para tirar pedido, não ia para vender, sabe? Só que agora, nos tempos atuais, mesmo com o nosso mercado super aberto, em movimento o tempo inteiro, e aí, lógico, com as suas oscilações aí dentro de cada cultura, de cada região, que vão continuar acontecendo, porque a gente trabalha num mercado muito dinâmico e com ser vivo, né? A gente trabalha com planta, com bicho, então não dá para ser tão preciso só, sabe? Vai sempre ter os altos e baixos. Agora, se a gente está achando que o que a gente fazia 10 anos atrás ainda funciona hoje, 100%, que dá para continuar fazendo desse jeito mais natural, sem planejar, sem analisar, simplesmente de uma forma muito empírica, achando que é assim e pronto, eu tenho que te dar essa notícia que você já está ficando para trás e que daqui a pouco não tem mercado para você, tá? Hoje a gente tem muito mais loja, muito mais marcas, muito mais vendedores no mercado. Tenho certeza que na sua região aí a concorrência está batendo na porta e quase que faltando espaço para todo mundo trabalhar, literalmente. E os clientes também estão mudando. A gente tem que perceber que aquela pessoa que você se relacionava lá atrás, que às vezes era o avô ou o pai, e agora já tem o filho, o neto, já está trocando de geração ali dentro da propriedade, e você lidava com eles de um jeito, e conversava, batia papo, e fazia brincadeira e tal. Às vezes a pessoa que está mais nova ali, ela já enxerga de um jeito diferente. As novas gerações, inclusive, elas não aceitam alguns tipos de piada, de brincadeirinha aí, que antigamente eram feitas e que talvez você continue fazendo achando que está tudo bem. O seu cliente às vezes vai deixar de ser cliente seu porque trocou a geração e você não virou a chave, você não entendeu isso. Então, tem muita coisa na comunicação que precisa melhorar, no seu planejamento, sabe? Profissionalizar o seu processo de vendas para você continuar no mercado. E, gente, entenda uma coisa, não é burocratizar, eu não falei isso aqui. Eu não falei que é tornar mais demorado, difícil demais. Difícil vai ser, desafiador vai ser. Para quem quer continuar crescendo muito no mercado, sempre. Daqui para frente não tem outra saída. Vai continuar sendo desafiador. Agora, se você não acompanha esse movimento, você vai querer parar no tempo e achar que, né, vai continuar tendo resultado, aí eu não sei até quando, sabe? Então, cuidado com isso. Aprenda a fazer de um jeito simples. Busque pessoas que consigam te ensinar e te ajudar de uma forma simples a resolver essas questões. Não precisa fazer um planejamento que leva dias, não precisa fazer um negócio muito, sabe, um CRM complicado demais. Faz do jeito simples, mas faz, que vai ter uma diferença muito grande aí, um impacto muito grande nos seus resultados, eu te garanto. E estudar, estude mais da parte técnica. Eu falei no episódio anterior ali, eu já deixei o recado para quem é mais técnico de que eles têm uma ferramenta muito grande em mãos, eles têm uma potência ali com eles, porque são pessoas que entendem muito da parte técnica. E a galera que é mais comercial, muitas vezes não gosta muito de estudar nada, né? Encontre formas de estudar diferente também. Não precisa necessariamente ficar sentado numa sala de aula, não precisa necessariamente ter um livro na mão. Se é o jeito que você gosta, se identifica, tudo bem. Mas se não é, o próprio podcast, eu falo, né, que eu recebo mensagem o tempo todo do Agrovendas aqui do pessoal que fala assim, Miriam, para mim são aulas, eu tô aprendendo muito, eu consigo executar depois na prática. Então, assim, tem muitas formas hoje de aprendizado. Do mesmo jeito que existe Agrovendas aqui, que você está ouvindo, existem outros podcasts, inclusive da parte mais técnica. Existem cursos que você pode fazer, baixar uma aula, por exemplo, e ir ouvindo mesmo você não tendo sinal, você vai ouvindo na estrada.
A nossa mentoria tem jeito de você baixar uma aula gravada que você não assistiu ou que você estava lá, mas quer recordar algum assunto e ir ouvindo na estrada, tipo um podcast ali, sabe. Então, descubra outras formas, mas não deixe de estudar e de se atualizar. É extremamente importante para você que tem perfil comercial e vai ser uma soma muito grande. Imagina que você, aqui ó, já tem já uma comunicação mais fluida, você se comunica melhor, você além de potencializar e melhorar a sua comunicação, se você começar a trazer mais bagagem técnica e a estudar mais sobre mercado e outras questões também, você vai ser uma potência. Então, use isso que você já tem de características e habilidades para crescer e se desenvolver cada vez mais, e olhe para esses outros pontos que eu trouxe aqui, que eu tenho certeza absoluta que você vai crescer muito em vendas e vai crescer muito na sua carreira também. Se você quer ajuda para desenvolver essas habilidades técnicas, comerciais, se você quer fazer de uma forma mais intencional o que você já faz hoje, eu consigo te ajudar muito dentro da mentoria. É só clicar aqui embaixo, tem na descrição um link do meu WhatsApp, você vai falar lá comigo, a gente vai conversar a respeito da mentoria. E eu tenho certeza que você vai gostar do nosso projeto. A gente tem um projeto de acompanhamento de fato. A gente olha para cada pessoa dentro do grupo, você vai se conectar com pessoas de outras regiões, vai aprender mais ainda sobre agro e sobre vendas, e aí realmente você vai ser essa potência aí, expressa, e expressa não só no falar e no jeito de ser, mas em resultados que você vai colher. Conte muito comigo para isso. E eu espero que você tenha gostado desse episódio. Segue a gente aqui, me manda uma mensagem lá no xavier.agro no Instagram para dizer que se você gostou. Tem o LinkedIn Miriam Xavier também. A gente está em todas as plataformas de streaming e no YouTube com o Agro é Vendas. E eu te vejo por aí, fora da porteira.